Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. A gente vai conversar em geometria sobre figuras espaciais. Dessa vez, vamos conversar sobre pirâmides. A gente conversou um pouco sobre os prismas, agora a gente vai falar das pirâmides, figuras espaciais mais conhecidas como sólidos geométricos. Mas calma, eita professora, eu não sei o que é sólido geométrico. Qual é a diferença de uma figura plana para uma figura espacial? Professora, me ajude, tenha calma. Na aula de hoje eu vou retomar alguns conceitos e depois sim a gente vai focar nas pirâmides, beleza? Mas antes eu tenho aqueles recadinhos que vocês já conhecem e quem não conhece vai conhecer hoje. Primeiramente, você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Não? E está esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já baixa o aplicativo, já começa a mandar tua mensagem para mim. Olha ele aí na tela, isso mesmo. Não perde a oportunidade de baixar o aplicativo e mandar essa mensagem ao vivo para mim. Eu amo quando vocês do quinto ano mandam mensagens. Pergunta, manda um beijo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O que importa é a sua participação comigo, beleza? Aplicativo é uma opção de acompanhar as aulas do Educa Recife. Você que não tinha o aplicativo, provavelmente está me assistindo ao vivo pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. A partir das 9 horas, o quinto ano já está a postos para dar aquela aula sempre especial para cada um de vocês. Além do aplicativo da TV, você também pode acompanhar as aulas pelo canal do YouTube Educa Recife. As aulas ficam disponíveis lá para você assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu sei que tem dia que não dá para acompanhar a aula porque está na escola, porque se atrasou, né? Ou então só consegue ver no final da tarde. Não tem problema. Quando você entra no canal do YouTube, essas aulas ficam lá. Tá lá a playlist. Quer assistir uma aula que já passou? Zero bronca. Você pode ir lá e assistir. Beleza? Não tem desculpa para você não acompanhar as aulas do Educa Recife. Agora sim, agora a gente vai conversar sobre os sólidos geométricos. O que é que a gente vai aprender hoje? Eu trouxe até um resuminho. A gente vai conversar um pouco sobre os poliedros. Poliedros, professora. A senhora falou de sólidos geométricos, a senhora já está com outro tipo de figura? Não, os poliedros são sólidos geométricos. Mas são sólidos geométricos formados por polígonos. Polígonos, vocês já sabem, que são figuras planas que são formadas por segmentos de reta, né? Que possui ângulo, possui lado. Isso vocês já estão sabendo, porque a gente já teve aula sobre figuras planas e figuras espaciais, não é isso? Hoje a gente vai conversar sobre os poliedros, que são sólidos geométricos formados por polígonos. E tem outro tipo de sólido geométrico? Tem os corpos arredondados, que a gente conhece como esfera. Por exemplo, o cilindro, o cone, corpos arredondados. Esses a gente vai falar em outra oportunidade. Eu quero conversar com vocês sobre poliedros. Por quê? Porque a pirâmide é um poliedro. Tranquilo até aí? A gente vai, claro, debater um pouco onde a gente encontra, né, esses poliedros. A identificação no dia a dia, aí sim, a gente vai conversar sobre a pirâmide, sobre os elementos, né, o que é que tem na estrutura de uma pirâmide, a classificação, lógico, e o desafio do dia, isso mesmo, aquele desafio que vocês já estão acostumados a responder. Tranquilo? Beleza até aí? Vamos começar. Poliedros. O que são os poliedros? São figuras geométricas formadas por faces
poligonais. Onde estão os polígonos? Triângulo, retângulo, pentágono, quadrado. São exemplos de polígonos. E os sólidos geométricos, conhecidos como poliedros, são formados por figuras poligonais. Eu vou explicar tanto na imagem quanto na prática como isso funciona. Os poliedros são figuras espaciais tridimensionais, isso é importante. O que é que diferencia uma figura plana de uma figura espacial? Figura plana, duas dimensões, tanto é que a gente consegue desenhar no plano dessa mesa uma figura plana. Já as figuras espaciais, os sólidos geométricos, possuem três dimensões, são tridimensionais. Elas possuem largura, altura e profundidade. Lembra daquelas imagem 3D, por exemplo? São três dimensões, beleza? Os poliedros são compostos por faces, arestas e vértices. Eu tenho alguns exemplos que eu posso construir para vocês. Hoje, lógico, nós vamos construir a pirâmide, que é um poliedro. Eu tenho, por exemplo, um palito como esse, que pode ser considerada a minha aresta. A aresta é um segmento de reta, é o que faz a ligação entre os meus vértices, as minhas faces, certo? Esses três elementos aqui, eles se completam. Por exemplo, eu já tenho uma pirâmide montada, que é o nosso principal exemplo de poliedro. Aqui, se eu quisesse identificar as faces, as arestas e os vértices, eu teria o seguinte. Os nossos palitos são as nossas arestas, ó, segmento de reta. O meu vértice é o ponto de encontro, é onde as minhas arestas se encontram. E eu tenho as minhas faces, que são essas aqui, ó. A partir do momento que eu construo, que eu faço o encontro dessas arestas, eu tenho as minhas faces. Eu, utilizando esta figura aqui, eu posso dizer que essas aqui são as faces. Deixa eu virar. Aqui, aqui. Isso. Aqui são as faces do meu poliedro, a face da minha pirâmide. Aqui são as arestas, que são os segmentos de reta. E onde elas se encontram, todos os pontos de encontro, são chamados de vértice. A composição do poliedro é essa. Claro, se eu tiver um cubo, que é um poliedro, ele vai ter várias faces, várias arestas e vários vértices. Dependendo do meu poliedro, é que eu faço a contagem, tanto das faces, das arestas e dos vértices. E eu tenho a nossa pirâmide, que é o nosso polígono específico de hoje, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Por quê? Se eu fosse conversar sobre todos os poliedros, a gente certamente ficaria até o meio-dia. Mas vocês sabem que a produção não deixa. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre esse poliedro, que é a pirâmide, beleza? As pirâmides são poliedros que apresentam um polígono na base, faces triangulares e devem possuir um vértice em comum. A gente conversou na última aula com os prismas, onde eu tinha duas faces iguais. E as arestas faziam o encontro dessas duas faces, ou seja, das duas bases. Na pirâmide, não. Na pirâmide, eu tenho uma base, que no caso é formada por um polígono. Dependendo do polígono da base, é que eu dou a classificação da pirâmide. Mas tem um detalhe. Todas as faces laterais das pirâmides são triangulares. Num prisma, eu tenho duas bases iguais.
Na pirâmide, eu tenho uma base poligonal onde todas as arestas se encontram num único vértice, como eu tenho aqui no exemplo. Vou usar essa. Eu tenho uma base quadrada, que é chamada de face também, mas eu chamo de base para diferenciar das outras faces laterais. Nesse caso, uma base quadrada, mas todas as minhas faces laterais serão em formato de triângulo. Beleza? Então, eu tenho a estrutura da minha pirâmide aqui. Eu tenho o meu vértice, que é o ponto de encontro de todas as arestas. Tenho a minha aresta, que é o meu segmento de reta, e tenho a minha base. E essa base, ela pode ser diferente de acordo com o polígono que eu vou utilizar. Tranquilo? Vamos continuar. A base da pirâmide, isso é uma observação que vocês precisam mentalizar. Não esquece, quinto ano. A base da pirâmide também é uma face. Eu chamo de base para diferenciar das outras faces. Mas, durante a contagem, por que a contagem? Quando eu vou classificar a minha pirâmide, eu tenho quantidade de faces, arestas e vértices diferentes, tá? Então, a base da pirâmide também é uma face. Não esquece disso. Eu chamo de base para diferenciar, mas durante a contagem ela entra também. Aí eu já venho para a classificação das pirâmides. Dependendo da minha base, é que eu faço essa diferenciação. Exemplo, nesta daqui eu disse para você que é do quinto ano, que é uma base é uma pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. Então, eu vou dizer que essa pirâmide é pirâmide de base quadrada. Tranquilo? É só isso. Eu vejo que polígono é a base da minha pirâmide, logo eu venho com a classificação, tá? Vamos embora. A classificação das pirâmides é feita tendo como referência o número de lados que sua base possui. Por exemplo, uma pirâmide cuja base é um triângulo é chamada de pirâmide de base triangular. Se a pirâmide tem base quadrada, então ela é chamada de pirâmide de base quadrada. E assim por diante. Se eu tenho uma pirâmide de base que é um pentágono, eu tenho uma pirâmide de base pentagonal. E por aí vai, dependendo da escolha do polígono que vai estruturar essa pirâmide. Aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Professora, mas se eu quisesse fazer uma pirâmide, eu teria como? A senhora trouxe as pirâmides montadas, aí ficou fácil para a senhora. Para vocês que estão em casa, fica fácil também. A gente precisa de uns objetos bem fáceis. Eu tenho certeza que vocês já comeram aquela jujubinha. Já comeram? Eu amo comer essas jujubinhas. Quando eu digo que a minha aula é doce, é por isso. Vez ou outra eu gosto de trazer um docinho, que é para facilitar essa aprendizagem, beleza? E para construir a pirâmide, esse docinho pode ajudar a gente na montagem. Como? Eu tinha dito para vocês que para eu montar o meu poliedro, eu preciso de alguns elementos. Eu tenho, por exemplo, a minha aresta, que é um palito. Esse palito eu já comprei nesse tamanho. Mas se você tiver um palito de churrasco, você consegue fazer. E palito de dente, consegue fazer a pirâmide também. Eu só peguei esse palito maior para ficar mais bonitinho, como está na mesa. Vê como as minhas pirâmides estão esticadinhas. Eu comprei por isso, mas você que está na sua casa, aqueles palitinhos de dente, eu vou fazer um só com palito e depois eu faço esse maior. Primeiramente, o que é que a gente precisa definir? Qual será a base da nossa pirâmide? Eu vou começar com uma base triangular.
Então, eu preciso primeiramente construir um triângulo. Coisa fácil, né? Oxe, professora, a senhora vai começar. E é uma figura plana, é? É, triângulo. A gente já trabalhou, né? Inclusive, tivemos uma aula sobre triângulos, né? Essa figura plana que é tão importante, principalmente nas estruturas, nas edificações. Pronto. Triângulo. E agora, professora? Aqui eu já tenho a base da minha pirâmide. A gente já consegue classificar ela. Pirâmide de base triangular. Por quê? A base dela é um triângulo. Coisa fácil. Olha que coisa maravilhosa. Vê que coisa linda. Triângulo. Triângulo. E agora, eu disse para vocês que as pirâmides, elas possuem as arestas, né? Lembrando que para eu construir esse triângulo aqui, eu utilizei segmentos de reta, nossas arestas. E agora, eu vou encontrar o vértice onde essas arestas se encontram. Olha, que coisa maravilhosa. Pronto. Pirâmide de base triangular. Fácil, fácil demais. Pirâmide de base triangular. Esta eu fiz só com palitos de dente e jujuba. Aqui eu tenho toda a estrutura da minha pirâmide. Eu tenho as minhas faces, né, que eu montei aqui, cada parte dessa é uma face. Eu tenho as minhas arestas, que estão representadas pelos meus palitos, e tenho meus vértices, que são os pontos de encontro representados pela jujuba. Fácil, fácil demais. Vamos fazer outra? Vamos sim. Eu vou fazer agora uma pirâmide de base quadrada. E para eu ter uma pirâmide de base quadrada, eu preciso fazer o quê? Isso. Eu preciso construir um quadrado, que será a base da nossa pirâmide. Vamos lá. Olha, professora, que coisa fácil. Vou fazer de uma cor só, para ficar bem bonito. Primeiramente, a gente vai formar o nosso quadrado. Figura plana, polígono. Vamos montar a base da nossa pirâmide. Vê que massa. Vê que fácil. Nunca mais você vai esquecer. Quando você pensar nas jujubas, lembrando, eu higienizei a mesa, né? Tá tudo limpinho. Guarda as jujubas para você comer depois. Se tiver tudo limpo, hein? Se tiver sujo, não come não. Olha aqui, tudo lindo. Agora eu vou fazer o encontro dessas arestas. Essa jujuba tá ótima. Que é grande e faz a montagem bem direitinha. Olha aí, quinto ano. Pirâmide de base quadrada. Fácil? Fácil demais. Eu sei que você já dominou esse assunto e eu vou, claro, eu poderia ficar até meio-dia construindo as pirâmides com vocês, mas eu vou ter que continuar porque vocês sabem que a produção não deixa eu ficar até meio-dia, né? Então, eu vou precisar seguir com a aula. Professora, eu não tenho a jujuba e agora o que é que eu vou fazer? Zero bronca. Zero bronca. Vocês têm massa de modelar? Olha, massa de modelar. Não tem jujuba, não conseguiu encontrar, não tem problema. Eu posso, ó, usar a minha massa para servir de vértice. Uma massa convencional. Vou fazer só uma para a gente continuar a classificação. Eu vou fazer agora com os palitos grandes, certo? Fazer com os palitos maiores. As minhas arestas e os meus pontos de encontro. Bora lá. Primeiramente, você sabe que nós precisaremos montar a nossa base. Vamos fazer uma de base triangular. Triângulo, mesma situação. Só que às vezes você não tem a jujuba, né? Ou você não pode comer o doce.
Para não ficar com vontade, chateado, usa a massinha de modelar que tem o mesmo efeito. Só não come a massa, tá? Que não dá para comer, não. Triângulo. Já montei minha base. Beleza? Minha base será triangular. E agora? A gente vai pegar as arestas, ver que massa. E vai fazer a nossa pirâmide de base triangular. Só que dessa vez com os palitos maiores. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter pirâmides de tamanhos diferentes. Mas sempre serão pirâmides, porque elas têm a mesma estrutura. Nesse caso aqui eu tenho uma pirâmide maior e uma menor, mas todas têm os mesmos elementos. Todas são pirâmide porque eu tenho a minha base, as minhas arestas e o vértice, que é o ponto de encontro, um único ponto de encontro. Preste atenção. Ah, professora, pirâmide é igual a prisma? Não. E a gente já entendeu o porquê, beleza? Aí aqui a gente pode fazer a contagem. Numa pirâmide de base triangular, 4 faces. 4 faces, professora, mas eu só estou vendo 3. Lembra que a base também entra na contagem. Então, 4 faces, 4 vértices. 4 faces, 4 vértices. 1, 2, 3, 4. Tranquilo até aí? Pirâmide de base quadrada. Eu tenho 5 faces. Tenho 5 faces, sim. Tenho. Agora eu vou tirar daqui. Essa daqui eu não vou usar mais. Tem problema se ela ficar quebradinha, não. Só foi para mostrar a vocês mesmo. Quadrada. 1, 2, 3, 4, 5 faces. 5 faces. 5 vértices. Olha os pontinhos aqui representados pela jujuba. 1, 2, 3, 4, 5. E por último, 8 arestas. Quantos palitos eu utilizei? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 arestas. Resolvido. Tem mais? Claro que tem mais. Essa eu só vou exemplificar, tá? Senão a gente perde muito tempo. Eu só vou realmente falar a quantidade de faces, vértices e arestas. Pirâmide de base pentagonal. A base é um pentágono, figura de 5 lados. Figura plana que tem 5 lados, beleza? 6 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a base, porque ela está meio de lado. Mas se ela estivesse embaixo, é a nossa base. 6 faces. 6 vértices. Face, mesma quantidade de vértices. Faces, mesma quantidade de vértices. E por último, 10 arestas. As faces laterais de uma pirâmide equivalem a metade das arestas. Ou as arestas, elas são o dobro das faces laterais. Faces laterais, não conta com a base nesse caso, tá? O ideal é vocês contarem mesmo. Isso é uma dicasinha, né? Uma dica que eu estou dando a vocês, só para facilitar na hora da contagem. Mas, sempre, as arestas serão o dobro das faces laterais. Tranquilo? Faces laterais é o quê, professora? São essas faces aqui, ó. Mas na contagem total, eu levo em consideração a base. Eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, essa fica bem bonita, essa fica bem legal. Não vou fazer aqui porque, né, vocês sabem que, repito mais uma vez, não posso ficar até o meio-dia, senão a gente faria várias. Pirâmide de base hexagonal, 7 faces, 7 vértices e 12 arestas.
Ó, faces laterais de uma pirâmide de base hexagonal são 6. Faces laterais. 6. 6 vezes 2, 12. 12 arestas. Tranquilo, quinto ano. Tudo beleza até aí? O número de faces. Isso é uma dica que quando você tiver alguma questão para responder, quando tiver alguma dúvida em relação às pirâmides, você já lembra. O número de faces e vértices de uma pirâmide são iguais. Conta as faces e conta os vértices para ver se não bate. Olha, aqui na prática a gente consegue ver. Quantas faces? Aqui no caso da base quadrada, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. O número de faces e vértices de uma pirâmide são iguais. Tranquilo até aí? Deu para entender direitinho como funciona essa questão das pirâmides? Alguma dúvida? Não deixa passar a dúvida não, hein? A hora de perguntar é durante a aula ou no YouTube, claro, que lá você também, se não conseguiu assistir a aula ao vivo, pode deixar a mensagem. E eu tenho um desafio. É interessante que vocês registrem no caderno esse desafio, tá? É sempre bom quando eu lanço a atividade, ou você tira uma foto, ou você printa a tela, ou então você copia mesmo no caderno para deixar registrado o desafio do dia. E o desafio é: sobre as características básicas de uma pirâmide, marque a alternativa correta e transcreva para o seu caderno. Eu quero que vocês façam no caderno isso. Você pode tirar uma foto e escrever depois. Printa a tela, escreve depois, não tem problema. O ideal é que você faça a atividade, certo? E é até bom que você responda logo. Na letra A, a afirmação diz o seguinte: uma pirâmide só tem um vértice? Um vértice? A pirâmide só tem um vértice. Eu consigo montar a pirâmide só com uma jujuba? Será? Sei não, hein? A base de uma pirâmide são polígonos? Será, quinto ano? A gente conversou bastante sobre isso, né? E letra C, pirâmides podem ser chamadas de corpos arredondados? Sei não, hein? Vou repetir. Letra A, quinto ano. Uma pirâmide só tem um vértice? Se eu tiver uma jujuba como essa, eu consigo montar uma pirâmide? Será? Não sei. Responde. A base de uma pirâmide são polígonos. Temos aí, né, uma possível resposta. E letra C, pirâmides podem ser chamadas de corpos arredondados? Você que assistiu a aula até o final já sabe muito bem qual é a resposta, né? Eu, infelizmente, vou precisar encerrar a minha aula. Estou vendo aqui muitos elementos. Poderia fazer várias pirâmides aqui, mas vou deixar com você aí de casa fazer esse exercício também. Procura aquele palitinho de dente, pega uma jujubinha que você tenha ou na sua casa, ou na barraquinha do seu Zé, da Dona Maria, de Dona Joana. Não tem problema. O importante é você tentar montar essa pirâmide, beleza? Pessoal, infelizmente, eu vou precisar ir embora. Infelizmente. Mas eu conto com a sua participação nas próximas. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.